Eu quero saber o que é que a gente vai fazer. A gente espera, a gente vai saber que Jesus vai voltar, não vai ser depois, a gente vai passar pela tranqueira toda. Como é que é esse negócio Jesus de pré, voltar, pós? graças a Deus. Explica pra nós esse negócio Jesus aí. Cristo vai voltar, tá de pé, o que ele prometeu tá de pé, tá funcionando. O apóstolo Pedro disse que algumas pessoas têm a volta de Cristo como tardia, né? Mas aquele que há de vir virá não tardará e tal. E essa é a esperança da igreja. A igreja aguarda a volta, o toque da última trombeta e o retorno de Cristo. O que acontece é que nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, uma linha teológica chamada pré-tribulacionismo cresceu muito o Brasil, porque ela se divulgou mais entre os pentecostais, e o pentecostalismo nos últimos anos, nenhum viés cristão cresceu mais que o pentecostalismo, graças a Deus. Eu creio na atualidade dos dons, sou continuista, acredito que os dons do Espírito Santo estão disponíveis para a igreja agora, hoje. Sou fruto do movimento pentecostal, como muitos irmãos estão acompanhando a gente agora. Outros não. Apesar de ser um grande apologeta e defender muitas coisas acerca dos comportamentos aí da igreja, mas mesmo assim... eu sou fruto do crescimento pentecostal, porque a Assembleia de Deus, a igreja onde eu me converti, é uma igreja pentecostal clássica, então eu sou fruto disso aí. Agora, eu não concordo com tudo exatamente. Quando você vai estudar a Bíblia, você percebe, né? Tem coisas que dentro especialmente os exageros neopentecostais, você olha e fala, não, peraí, calma, não é assim também, a gente crê na atualidade dos dons, mas não é desse jeito aí que vocês estão fazendo, entendeu? Então, alguns exageros, é verdade, mas o movimento pentecostal, ele foi assim, um estouro, né, de crescimento, sobretudo nos últimos 100 e poucos anos, quase 120 anos. Veja, o movimento pentecostal não chega no Brasil pela Assembleia de Deus, chega pela Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil chega aqui no Brasil por uma cidade chamada Santo Antônio da Platina, no Paraná, com um italiano que estava trabalhando nos Estados Unidos e vem para o Brasil, recebeu uma mensagem de Deus para compartilhar aqui no Brasil, que é deixa eu me lembrar o nome dele, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil. E o fundador da Congregação Cristã no Brasil, Luiz de Francescon, lembrei. Ele começa a pregar, é a primeira pessoa assim, que prega a mensagem pentecostal no Brasil em 1910. E já em 1911, pelo norte do Brasil, lá em Belém, no Pará, os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que também vieram... do Perim do Pará, o diretor. Então também vieram dos Estados Unidos, passaram pela experiência do Pentecostes dos Estados Unidos, da Rua Azusa ali e tal, e vêm para o Brasil. Então a mensagem pentecostal, ela começa pelo sul, pelo Paraná, né? Ela é mais ao sul do Brasil, com a Congregação Cristã. O nome que vai pegar depois é a Congregação Cristã, não importa, mas... E lá pelo norte, pela Assembleia de Deus. Então há essa... entre os anos 1910 e 1911. E cresceu muito, né, essa mensagem. Esses irmãos que vieram com essa mensagem, eles têm uma escatologia pré-tribulacionista. Por isso que o pré-tribulacionismo, aqui no Brasil, é maioria esmagadora, né? Então, o que é pré-tribulacionismo? A crença de que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que a igreja terá um alívio, um livramento. A igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Essa é a crença pré-tribulacionista. Os filmes, músicas novas, tal, sempre trabalham nessa, pregações, livros, trabalham nessa questão de a volta de Cristo é dividida em duas etapas, uma secreta e uma pública. E na volta secreta ele vem como ladrão para arrebatar a igreja, e as pessoas a volta é secreta. Essa é a doutrina que eu aprendi, por exemplo, né? Preguei, ensinei e tal. Depois estudando a Bíblia com calma, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Mas temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, para
para isso, né? Para a gente conferir na Bíblia, o crente bereano, disse Paulo, confere na Bíblia para ver se as coisas que a gente aprende é realmente daquele jeito. E hoje que eu falo, tem quase 20 anos, eu não sou mais pré-tribulacionista, acredito que a igreja passa pela grande tribulação, mas esse é um assunto, pastor Douglas, ele não é um assunto central, sabe? Tipo assim, não precisa matar nem morrer por causa disso. Eu vejo pessoas na internet matando e morrendo, não literalmente, obviamente, mas como se isso fosse o que mais importa, né? O que mais importa é ser salvo. Isso é o que mais importa. Se a igreja passa ou não passa, é uma boa discussão que vale a pena cair para as páginas da Bíblia e analisar. Por que você acha que existe essa discussão? Historicamente falando, a história da igreja é pós. A igreja tem 2000 anos de história, e nesses 2000 anos de história, ninguém era pré antes do ano 1830. Então, 18 séculos da igreja, a igreja cria que a grande tribulação era a possibilidade, a igreja passaria pela grande tribulação. Depois de 1830, nesse nascedouro do pentecostalismo lá nos Estados Unidos e na Europa, não, especialmente nos Estados Unidos, mas um pouco antes disso, lá na Europa, nos países europeus, porque assim, os Estados Unidos são filhos da Europa, e nós somos filhos dos americanos, na fé. Nós somos evangelizados predominantemente pelos americanos, e os americanos evangelizados pelos europeus. E lá na Europa, uma irmã, eu acho que foi na Inglaterra, uma mocinha chamada Margaret MacDonald, de uns 15 anos, ela teve uma revelação, um sonho, parece que é um sonho ou uma visão, mas isso tudo é muito fácil, dá um Google aí, vocês vão achar. Ela teve uma revelação de que Jesus voltaria antes da grande tribulação. E essa moça, Margaret MacDonald, ela é a primeira pessoa que faz isso, que fala isso assim abertamente e tal, e começa aí essa ideia, né? E depois um estudioso na época, o considerado pai do dispensacionalismo clássico, como nós conhecemos hoje de 7 dispensações, ele vai estudar a respeito disso e ele vai começar a propor essa possibilidade. Então, antes desse fato, nós não tínhamos na história da igreja essa ideia de que Jesus Cristo volta antes da grande tribulação. Isso começa a acontecer depois exatamente dessa revelação. Então, com base nessa revelação, aí as pessoas começam a acreditar que a igreja não passa pela grande tribulação. E aí foi por uma visão, por uma revelação dessa moça. E eu vou achar aqui, porque eu tenho aqui, não é difícil, você pode... eu já achei aqui a dela, a Margaret MacDonald. Isso. Do arrebatamento pré-tribulacional. Isso, mas ela é embasada também por esse teólogo que na sequência vem e começa a trabalhar essa questão do ponto de vista teológico. Ele começa a pegar as visões de Margaret MacDonald e começa a utilizar isso em forma de estudos. E o nome desse cara era John Nelson Darby. Então, o John Nelson Darby, que ele é conhecido na história da igreja como o pai do dispensacionalismo. Embora o dispensacionalismo é anterior ao Darby, é verdade, mas é ele que... Sabe essa ideia de que na teologia fala, tem 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Essa história é do Darby. E aí ele meio que codificou essa ideia de Jesus voltando em 2 fases, a primeira secreta, a outra pública, não sei o que lá e tal. E começa então essa pregação. Ele fica anos pregando sobre isso, até alcançar um cara muito importante chamado Cyrus Ingerson Scofield, que é o cara que vai fazer a Bíblia de Scofield. E a Bíblia de Scofield, eu estou falando aqui do século XIX, na segunda metade do século XIX, tá? E aí a Bíblia de Scofield é publicada já em 1900 e pouco, já no século XX. Essa Bíblia, ela foi o material dessa explosão do pentecostalismo. Eles usavam esse material. Então, os pentecostais, eles, no início, né, dessa explosão pentecostal, Rua Azusa para frente e tal, a Bíblia que eles usavam era a Bíblia de Scofield. Logo, quem se convertia caía para dentro da Bíblia de Scofield para estudar o que quer que seja, e na área da escatologia, todos eles eram pré-tribulacionistas. Mas
é interessante que essa posição ela é jovem na história da igreja. Antes do pré-tribulacionismo. Antes dessa... Era pós. Antes dessa moça, antes do Irving, antes de John Nelson Darby, antes de Margaret MacDonald, antes de Scofield e tal, ninguém era pós. Ninguém era pré. Toda a igreja era pós-tribulacionista. A igreja tinha a expectativa de que ia passar pela grande tribulação, conforme está escrito em Mateus 24. Mas depois, esse crescimento que houve do pentecostalismo, o pentecostal geralmente, quando você fala assim, eu sou pentecostal, veja, eu também sou pentecostal, estou dizendo assim, que geralmente um pentecostal, ele é dispensacionalista e pré-tribulacionista, porque vem no pacote. Quando você se converte, ninguém pergunta se você quer ser pré ou pós, você quer ser dispensacionalista ou aliancista, você quer ser tricotomista ou dicotomista, você quer ser... Ninguém pergunta. Então você é o que a igreja prega. Uhum. Então, por conta desse crescimento, é que a maioria é pré-tribulacionista aqui no Brasil, por ser maioria pentecostal. Mas olha que interessante. Nem a igreja antes da reforma, nem a igreja antes do cisma de 1054, nem a igreja católica, nem os valdenses, nem anabatistas, nem luteranos, nem anglicanos, nem presbiterianos, nem zwinglianos, nem metodistas, nem puritanos, nem quakers, nem ninguém, nenhum outro movimento na história da igreja era pré. Não existe um movimento pré antes de 1830. Só depois de 1830, a partir dessa revelação, é que começa o que a gente conhece hoje como pré-tribulacionismo, que defende uma vinda de Jesus secreta, que a Bíblia não mostra em lugar nenhum. E qual é o texto bíblico que eles usam para se firmar? Na vinda secreta? Na vinda secreta. Que Jesus vem como ladrão. Tá. Só que todas as vezes que você lê o texto, mas por exemplo... depois ali tem a continuação do texto, né? Então, aí a continuação mostra que não é aquilo. Então, por exemplo, ó, eu vou achar aqui, se eu soubesse a gente ia tratar desse assunto, eu viria mais preparado. Mas, ó, mas relaxa. Mateus 24, 43. Não, quer ver? Esse texto é de Tessalonicenses, né? Ó, Tessalonicenses 5, 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Então, eles falam assim, vem como ladrão, quer dizer, ninguém está esperando, então é secreto. Só que continua o versículo, ó. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto para quem vai dar à luz. E de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Ou seja, Jesus vem de surpresa? Vem. Para quem? Para o ímpio. Porque o ímpio não está esperando. Agora, o salvo, ele está aguardando a volta de Cristo. Logo, não é uma surpresa. Mesmo que a gente não saiba o dia e a hora, por exemplo, a gente não sabe o dia nem a hora. E ele dá o exemplo aqui da mulher que está grávida. Ó, versículo 2, o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Aí ele fala assim, como as dores de parto, a que está para dar à luz. Quando a mulher está grávida, ela está grávida, a barriga dela está crescendo. Ela faz pré-natal, eu quero ter o parto natural. Tá bom. Quando o médico vai falar assim, ó, vai ser entre o dia 15 e dia 20, mais ou menos. Mas o dia e a hora não dá para saber. O médico não vai saber. Isso depende do seu organismo, depende de Deus, cara. Mas o dia e a hora não dá para saber, mas é entre o dia 15 e o dia 20, tá? Ela fica esperta. E aí, a pergunta é, as dores de parto da mulher que está grávida para dar à luz, o bebê nasce, é uma surpresa? Não, ela está esperando. Ela sabia. Ela está esperando. Mesmo que ela não saiba o dia e a hora nós não sabemos. Mas, o versículo 4, vocês não estão em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Acho que são 3 ou 4 textos que falam da volta de Cristo como ladrão. Todos eles, no contexto, você percebe que essa surpresa, por exemplo, tem outra de Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem outra dessa de Pedro. Todos eles, fica claro que a igreja está sabendo dessa história. Ó, versículo 10. 2 de Pedro 3,10, diz assim, ó, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos desfarão se abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, então vamos lá, esse momento em que o dia do Senhor vem e que o céu passará com um estrondo, os elementos serão abrasados, obviamente não é a primeira vinda, porque se é secreta, não vai ter esses movimentos aqui. Então é a segunda. Mas veja o versículo 11, o próximo versículo. Visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e aguardando o dia da vinda esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus serão incendiados e serão desfeitos os elementos e abrasados derreterão. Ou seja, esse dia que é claramente a vinda gloriosa, majestosa, que o sol deixa de dar luz, não sei o quê, os crentes estão aqui na terra esperando. Então, não tem como defender na Bíblia, usando nas 4 linhas da Bíblia, uma vinda de Jesus secreta, e onde ninguém sabe, é uma surpresa, e outra vinda de Jesus pública. Existe uma única vinda de Jesus, e nessa única vinda de Jesus, ele vem como ladrão para os ímpios, mas a igreja já está aguardando. Esse é o ponto. Porque eles acreditam nesse arrebatamento, que é a vinda secreta, e também eles acreditam nessa pública. Fala mais sobre essa pública, como que eles enxergam essa pública. Todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus vem com poder e grande glória, o pré-tribulacionismo fala assim, aqui é a segunda etapa, aqui é a segunda vinda. Mas existe uma única vinda. Então, o que me fez deixar de ser pré-tribulacionista, lendo a Bíblia, é justamente a falta de texto bíblico para defender 2 etapas. Porque, tipo assim, por questão de consciência, o pré-tribulacionista tem que pregar que Jesus volta, que é uma única volta. Então eles falam, Jesus volta uma vez só que em 2 etapas. Uhum. Aí você fala, como que é isso? Uma vez só em 2 etapas? Como que é? Não, a primeira é secreta, ele vem até as nuvens, até os ares, arrebata a igreja, ninguém sabe o que é. Depois ele sobe com a igreja. Depois ele volta novamente. Bom, então são 2 voltas. Não são 2 voltas, é uma só. Eu vou na sua casa. Eu vou até o portão da sua casa. Não fui na tua casa. E falo assim, vou combinar, vou pegar seu filho para ir lá na festa do meu filho. Eu fui lá no portão da sua casa, você estava ocupado. Aí eu peguei seu filho. Aí levei lá pra festa. Aí tanto tempo depois eu volto lá e entro na sua casa. Quantas vezes eu fui lá? 2. Mas na cabeça dos irmãos eles não entendem assim. Então eles entendem que são 2 etapas de uma mesma vinda. Embora ele venha até aqui, vai para o céu, depois volta de novo aqui. Mas eles falam, não, é a mesma vinda. É uma vinda só em 2 etapas. E aí eu não... Mas você pregava isso. Porque quando você se converte, você não vê outra oportunidade. Você não vê outra possibilidade. Eu pregava isso, já preguei, eu pregava, ensinava, né, tal. Aí você vai para a Bíblia, você fala assim, peraí, mas por que a gente fala que são 2 etapas? Aí eu comecei a parar de falar que são 2 etapas, mas quando você para de falar que são 2 etapas... Mas não falava 2 etapas, né? Fala, até hoje. 2 etapas? É uma vinda. Sim. Mas em 2 fases. Ou fala etapas ou falam fases. 2 fases, uma secreta e uma com todo o poder e glória, com poder e toda a glória. Só que é o seguinte, quando você vai para a Bíblia, só tem uma volta de Cristo, com poder e grande glória e todo olho verá. Aí eles começam a usar, tipo assim, textos. Não, mas fala que é como um relâmpago. Só que não ajuda, porque o que é um relâmpago? Um relâmpago é uma manifestação visível de um raio. Então todo mundo vê um relâmpago, entendeu? Não é secreto. Não é secreto, o relâmpago não é secreto. Então, quando você... Por exemplo, essa ideia do relâmpago, deixa eu colocar aqui na Bíblia. Relâmpago, para a gente achar esse texto. Vamos lá. Mateus 24, 27. Ó, palavras de Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, acabou aí. Se mostra. Assim será a vinda do Filho do Homem. Entende? Então é uma volta visível. Essa volta é visível, tá certo? E qualquer outro texto que vai falar sobre isso, sobre o relâmpago, enfim, aí eu comecei a entrar nessa... Eu não quero aqui dramatizar não, mas uma crise, mas não estou falando crise que eu não consegui dormir à noite, não, mas uma crise teológica de falar assim, peraí, não tá batendo isso daqui. Eu comecei a conversar com irmãos que são pós. Como é que você crê assim? Eu comecei a perceber que faz muito mais sentido. E é uma leitura muito mais simples. O texto diz o que ele está dizendo. Jesus Cristo diz o que ele está dizendo aqui. Então, outra coisa que não fazia sentido nenhum para mim é o fato de ter salvos no meio da grande tribulação, a Bíblia mostra, e eu não podia falar que eles são igreja.
Não pode. O pré, se você perguntar assim para um pré-tribulacionista profissional Profissional é boa. de tarja preta, o oficial. Aí você fala assim pra ele. Você... Você fala assim, vem cá, você é pré-tribulacionista, eu sou profissional? Sou, tá aqui minha carteirinha e tal, não sei o que lá. Tá bom. Aí você fala assim, quem são os santos da grande tribulação? E Por aí? quê? Eles vão falar que são judeus. Só que presta atenção. Judeus que são perseguidos por defender o nome de Jesus. Combina? Não combina. Não. Não combina. Entendeu? Então, você vê, por exemplo, Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Você mostra aqui no texto, Apocalipse capítulo 13, eu não sei o versículo. Então, vamos lá. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua e nação, tal. Aqueles cujos nomes não foi escrito, não. Esses santos que foram vencidos pelo sangue do cordeiro, foram vencidos pela besta, eles defendiam o nome de Jesus. Mas você fala assim, peraí, por que o anticristo está perseguindo o judeu? Porque então não tem que ser anticristo, tem que ser antijudeu, tem que ser antissemita. Porque judeu, na verdade, judeu não está nem aí para Cristo, entendeu? Então eles vão dizer que o anticristo persegue o pessoal que é judeu. O pré-tribulacionista fala assim, não, o anticristo ele não persegue a igreja, ele persegue os judeus. Ok. Aí tem um corte aqui de Apocalipse 20 que fala assim, ó, Apocalipse 20, verso 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Judeu dá esse testemunho? Não. Bem como por causa da palavra de Deus. Então, por causa da Bíblia e por causa do testemunho de Jesus, eles foram perseguidos e mortos, decapitados. Eles, versículo 4, não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, não receberam a marca na fronte nem na mão. Isso aqui é uma referência direta a Apocalipse 13, porque o único momento onde a Bíblia fala de receber marca da besta é Apocalipse 13, e lá fala que ele derrotou os santos, não sei o que lá. Aqui está dizendo quem são os santos. E aqui os santos são cristãos, meu Deus. Os caras têm o testemunho de Jesus. Quem tem o testemunho de Jesus, para mim, é cristão. Se é cristão, logo é a igreja. Então, não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem reina com Cristo? Se não é a igreja. Entende? Aí eles falam, não, mas aqui são judeus. Tá, então são judeus que defendem Cristo, então são irmãos. Eu concordo que judeu pode defender Cristo, se ele se converter. Sim. Mas se ele se converter, ele vira igreja. Ele não crê em Jesus, né? Não, por si só sendo judeu, não crê. Mas se ele vai defender Cristo e vai se deixar ser decapitado por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo, esse cara é meu irmão. Esse cara é meu irmão. Se ele é meu irmão, então é a igreja. Entende? Então, a minha crise nascia, quando eu era pré-tribulacionista, daí. Falando, não, peraí. Judeu ou cristão? Judeu ou cristão? Aí não, tinha. Para o pré é judeu. Outro texto, Apocalipse capítulo 7. Em Apocalipse capítulo 7, lá tem, se liga, versículo 9. Depois dessas coisas, eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todos os laós do grego, de todas as etnias, cara, de todas as línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, cantavam um novo cântico lá, dizendo, grande o nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. São judeus? Ao Cordeiro pertence a salvação. Versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra e falou assim, esses que estão de vestes brancas, quem são? Versículo 14, eu respondi, não sei, tu sabes. E aí ele responde, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os caras estão na grande tribulação e têm as roupas lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Quem são essas pessoas? Se não a igreja. Aí eu comecei lendo esse texto e falando, mas isso aqui é a igreja. Não. São judeus convertidos. Tá bom, se são convertidos, então são igreja. Se eles são convertidos, então são igreja. Não, mas aí é outro povo. Aí tá bom. Eles são a noiva.
E aí começa a ter perguntas que não tem resposta. Então, demorou, mas um dia eu me assumi como... Eu saí do armário e falei, eu sou pós-tribulacionista. Pronto, põe meu nome aí. Isso já tem, sei lá quantos anos, uns quase 20. E esse texto aqui claramente defende aí o pós-tribulacionismo, né? Porque o texto deixa claro aqui, né? Estes são os que vieram da grande tribulação. E fizeram o quê? Lavaram os vestidores do sangue do Cordeiro. Aí você fala, não, mas são judeus. Olha, não diz que são judeus, diz que são pessoas de todas as tribos, todos os povos, línguas e nações, não sei o que lá. Não diz que são judeus, diz no verso 9 quem são. Agora, não importa se eram judeus, lavou as vestes no sangue do Cordeiro, é irmão. Eles defendem que isso aqui é judeu, não é a igreja. É os judeus que se converteram após a tribulação. Mas ao se converter após a tribulação, vira igreja. Só que eles podem falar, não. Eles falam, não é igreja. Tá, não é igreja, é o quê então? É outro povo. É outro povo. Então, que povo é esse? Que vão reinar com Cristo por 1000 anos. Que povo é esse? Não é noiva, mas vai reinar com Cristo por 1000 anos. Vai participar das bodas do Cordeiro. Entende? Então, quantas classes de salvos existem? E aí o pessoal, quando eu vou participar dos debates que eu pergunto isso, o pessoal não gosta de falar, não, mas aí essa pergunta não faz sentido. Então dá a resposta. Então quantos tipos de salvos tem lá na eternidade? Tem judeu de um lado, igreja de outro, e esse povo é o quê? E aí como foi você se assumir não, eu acho assim, no meio pentecostal? Eu tenho um programa de rádio que tem 20 anos. E é um programa muito conceituado no rádio de São Paulo. Eu comecei a falar, gente, olha, eu estou estudando aqui e tal, não sei o quê, tenho meu professor, o Luciano, me ajudou nessa caminhada. E eu falei, olha, eu sou diretor de uma instituição, eu não sei quantos alunos a gente tem, mais de 115 mil. A maioria é pré, como a maioria é pré. E eu disse, olha, a FTB tem esse ensino aqui, é pré e tal, mas eu entendo que a igreja atravessa a grande tribulação. Eu me posicionei. No começo deu, tá, mas eu não perdi amigos, mas é porque eu acho que é um assunto que faz perder amigos, não, né? Não é, mas alguns amigos tipo zombam, entendeu? Zombam. Claro, eu sou o motivo da chacota dos irmãos. Mas na hora, entra aí sei lá na onde, acha os debates e veja como é que funciona. Porque o pré, infelizmente, não tem muito texto. Sustentação, né? Não tem muito texto. Jesus Cristo disse em Mateus 24... textos isolados... Jesus Cristo diz... são defendidos igual aconteceu com a menina lá, que teve a revelação. Quando Jesus vai falar no Mateus 24, ele fala assim, capítulo 24, versículo... Quer ver, versículo 5. Viram muitos em meu nome, dizendo, tal, enganarão a muitos. Não. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, esse é o princípio das dores. E então vocês serão odiados e vos matarão. Não, vocês serão atribulados e vos matarão. Jesus disse, vocês passarão por tribulação e vos matarão. Aí o pessoal fala assim, não, mas isso aí aconteceu no ano 70. Então vamos continuar o texto. Versículo 9. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. A destruição do ano 70 não tem nada a ver com o nome de Jesus. A destruição de Jerusalém, no ano 70, tem a ver com a insurreição dos judeus diante do Império Romano. Ninguém, não tem o cristianismo nunca foi culpado daquilo. O que Jesus Cristo disse foi o seguinte, versículo 9, vocês serão atribulados, trocando em miúdos, vocês passarão por tribulação. Vos matarão, alguns de vocês serão mortos. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui não combina com o judeu. O judeu não tá nem aí pro nome de Jesus, pô. Entendeu? Então, isso só funciona para cristão. Porque assim, mas você tem que entender a proposta de Mateus 24, Mateus 24 falando sobre um tempo para a idade do ano 70, outro tempo no escatológico, tá bom, seja como for, eu respeito e tal. Mas esse versículo 9, na minha opinião, não tem saída. Vocês serão atribulados, quer dizer, vai ter tribulação para vocês. Ele está falando para judeus, tá bom. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não combina. Aí já não combina. Entende? Então, aí ele continua.
nesse tempo muitos onde se escandalizar, se trair mutuamente, não sei o que lá, se levantaram falsos profetas, pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, a salvação vem no fim. Ele está falando da tribulação e a salvação vem no fim. Será pregado esse evangelho do reino e tal. Então, lá na frente ele fala assim, 21, e nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve, nem nunca haverá. Se não tivesse sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Quer dizer, os escolhidos estão lá no meio. E esses escolhidos são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, como eu vou dizer que não é igreja? Entendeu? Então, começa a ficar complicado. Eu acho que depois desse podcast você vai virar pós. E aí, vocês estão gostando do debate aqui, da conversa? Não é nem um podcast, já virou um debate aqui. E aí, o que vocês acham que eu sou? Eu sou pré, eu sou pós? O que vocês acham que vai acontecer depois desse podcast comigo aqui? Igor, você é o quê? Pré ou pós? Pós. Aí, o Igor é pós, o diretor já é pós, aí agora o apresentador, depois dessa, vai ter que pensar. 2 contra 1 aqui, então, aí complica. Mas, deixa os comentários aí, eu quero a participação de vocês também aí no chat, e lembra de também apertar esse cifrão aí e dar um apoio pra gente, ajudar a gente aí também a pagar o leite das crianças aí, tá bom? Vamos lá. Fala um pouquinho sobre a defesa do pós, vai. É assim, ó, quando você pode fazer esse teste, né? Pega, sei lá, uma pessoa que não tá... É que se você pegar uma pessoa que já é pré... Pega uma pessoa que nunca leu o texto de Mateus. 24. Pode ser 24. Ou pode ser o Novo Testamento. Se você quiser fala assim, ó, lê esse texto aqui. A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Lendo a Bíblia, passa. Lendo a Bíblia, passa. Para você entender o contrário, tem que fazer toda uma manobra. Então, qual que é o problema? É que as pessoas vêm para a Bíblia com preconceitos. Então, ela já tem conceitos preconcebidos. Então, ela vem para a Bíblia com esse óculos, querendo enxergar aquilo que ela já entende. E por causa disso, eu não lembro de quem foi essa fala. Eu nem gosto dessa fala, mas... agora já falei, não vou voltar atrás. Tem uma fala de um heresiarca, eu não lembro quem foi, que ele falou assim, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque quando você vai para a Bíblia e você flexiona a Bíblia para ela falar o que ela não está falando, você acaba documentando uma heresia. Entende? Então... realmente a frase é tendenciosa. Em minha opinião, uma pessoa que não tem nenhum tipo de tendência e cai para dentro de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21... Imagina que ela nunca ouviu nada, ela fala, não, a igreja atravessa. Por quê? Porque aqui Jesus diz textualmente que ele volta depois da grande tribulação. Por exemplo, ó, eu li aqui o versículo... capítulo 24, versículo 21. Nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio nunca houve nem nunca haverá. Se não tivesse sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, a palavra é eclectos aqui, tais dias serão abreviados, não sei o que lá. Aí ele diz assim, ó, vão dizer, eis ali o Cristo, não ouçam. Para quem que ele está falando? Para judeu? O judeu não quer saber de Cristo, entendeu? Vão dizer ele ali, não acreditem. Porque seguirão falsos profetas, falsos cristos, não sei o que lá. Falso Cristo só faz sentido se tiver a igreja junto. Porque se a igreja já foi arrebatada, o que levantar um falso Cristo para enganar quem? Se está todo mundo perdido, entende? Então, aí no versículo 29, Jesus Cristo diz assim, ó, e logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então Jesus Cristo disse que a volta dele é depois da grande tribulação. Mateus 24, versículo 29. E o arrebatamento, versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade até o céu. Entende? Então, na palavra de Jesus, ele disse que a volta dele é depois da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Você pode trabalhar Marcos capítulo 13, eu não vou saber exatamente o versículo, mas, por exemplo, não deve ser difícil achar. Marcos capítulo 13, versículo 24. Mas naqueles dias
Depois da referida tribulação, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, vai reunir os seus eclectos, seus escolhidos, dos 4 ventos, da extremidade da terra até chegar no céu. Então tá aqui. Jesus Cristo disse, depois da grande tribulação, o sol vai escurecer, eu vou chegar e vou arrebatar a igreja. Entendeu? Então, contratextos claros tem que ter. Olha, eu pessoalmente acho a doutrina pré-tribulacionista muito legal, porque propõe uma ideia de que você não vai sofrer, você não vai atravessar a grande tribulação, você não vai precisar lutar com essa questão da besta, do falso profeta, não é nada disso. É muito legal essa possibilidade. Eu queria ser pré. Eu queria continuar sendo pré. De verdade, porque é uma ideia muito legal. Se o pré realmente fosse mas quando você vai para a Bíblia, aí vê os filmes, né? Que some, fica a sua roupa, não sei o que lá. A Bíblia fala sobre isso? Não. Entende? Então, por causa disso, então eu me alinho com a ideia pós-tribulacionista, que é a ideia da igreja. A igreja, historicamente falando, sempre foi pós. Até por conta da perseguição dela. Existem milhares de escritos da história da igreja, a patrística, a escolástica, todo esse pessoal é pós-tribulacionista, mas com milhares de documentos. Milhares de documentos falando que a igreja passa pela grande tribulação. E depois de 1830, nasce a doutrina pré. Então, o irmão e a irmã que é pré-tribulacionista tem meu respeito, somos irmãos em Cristo e tal. A diferença, nós ambos, eu e você, cremos que a igreja passará pelo evento do arrebatamento da igreja, que Jesus Cristo voltará para arrebatar a igreja e tal. A nossa divergência é quanto ao quando. Eu acredito que essa volta gloriosa de Cristo é uma única vez, de forma gloriosa, visível, não tem negócio de secreto, todo mundo vai ver, e no final da grande tribulação. E os meus irmãos que são pré-tribulacionistas acreditam num evento que eles dizem ser único, mas em 2 etapas, 2 fases, uma secreta e outra visível. É a nossa divergência aí. Mas não desmereço como irmão os irmãos que são pré-tribulacionistas e não gostaria de ser também indeferido por conta disso, porque é uma doutrina que não é central, né, mas tem essa diferença aí. E hoje é defendido essas únicas 2 vertentes, pré e pós. Tem o MID também, o meso tribulacionista, que é aquele pessoal que acredita que a igreja atravessa um pouco da grande tribulação e na metade da grande tribulação haverá o arrebatamento. Mas essa linha é bem menor, é bem pequena. Mas eles também encontram textos para defender isso. Eles encontram por conta da cadência, porque assim, há uma lógica na cabeça pré-tribulacionista que a grande tribulação dura 7 anos. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, mas eles acham que a grande tribulação dura 7 anos. E existe uma cadência de fato na Bíblia para 3 anos e meio. Por exemplo, embora a Bíblia não fale em lugar nenhum que é 7 anos de grande tribulação, mas existe uma cadência de, por exemplo, 42 meses. A mulher e o dragão lá, ela é alimentada por 42 meses, acho que é isso. 42 meses dá 3 anos e meio. 1.260 dias. 1.260 dias dá 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel. Parece ser uma referência a 3 anos e meio. Então as pessoas entendem que é na metade de 7 anos que a igreja é arrebatada. E aí tem a ideia do meso-tribulacionismo. Nossa, realmente precisa de muito esforço, né, para meso. Tá. Em que momento que entra a turma que discute, né, sobre os milênios, sobre o milênio? Que momento que entra, que começa essa discussão? Existe a linha amilenista, a linha pré-milenista, a linha pós-milenista, né? O amilenismo, ele é geralmente os irmãos que se definem como doutrina reformada. Eu questiono muito essa fala, doutrina reformada, porque para mim a reforma é luterana. Para mim, na minha opinião, quem fez a reforma foi Lutero. Mas os irmãos que são calvinistas é que se apresentam como sendo os signatários da doutrina reformada.
Então, eu não concordo, mas é assim que eles se apresentam. Então, se eu for me referir a eles, tem que me referir assim, né? Embora eu não concorde. Os irmãos da doutrina reformada, logo os calvinistas, eles são amilenistas. O amilenista, esse nome não é muito feliz, viu, pastor? Porque assim, a partícula A, o prefixo A no grego, é uma partícula de negação. Então, amilenista parece que é o cara que não crê no milênio, não é isso. O amilenista, ele acredita no milênio não literal. Então, se você pegar um presbiteriano para conversar sobre isso, ele fala assim, o milênio é agora. A gente está no milênio agora. O milênio, quando Jesus, eu não sei exatamente que momento, acho que quando a ascensão de Jesus, eu não sei exatamente quando eles marcam, mas ali começou o milênio. E o milênio não é uma pegada literal. O milênio é uma coisa não literal e é agora. Então, a gente já está no milênio agora. Isso é a cabeça dos irmãos que se apresentam como sendo amilenistas da doutrina reformada. Então, é a escola do amilenismo, que é o calvinismo, que é esse pessoal da doutrina reformada, tá certo? Quanto eu não concordo com a palavra reformada para eles, mas essa é a posição amilenista. Deu para entender? Deu. Então, esses irmãos são os amilenistas. Então, para eles, agora estamos no milênio. E tipo, agora o diabo está solto. Ou melhor, agora o diabo está preso. O diabo tá preso. Porque no milênio o diabo será solto, será preso durante 1000 anos. E depois ele vai ser solto. Então, agora o diabo está preso. Né? Então, eu não concordo com isso justamente porque o diabo não está preso. Na minha opinião, o diabo está soltinho da Silva. Porque como que eu vou dizer que o diabo está preso? Só se a prisão foi igual os líderes do PCC, que está preso e de lá manda em tudo. Essa é a doutrina amilenista. O pré-milenismo é aquele que crê que a volta de Cristo é antes do milênio. Então tem a volta de Cristo e depois o milênio. Eu, por exemplo, sou pré-milenista. Eu creio que a volta de Cristo acontece no final da grande tribulação e depois acontece o milênio. Né? Então essas duas linhas são as maiores, assim. Tá, amilenismo e pré-milenismo. E tem alguma das duas, então a vertente que mais... Onde é que entra a crença do pré-tribulacionista e do pós-tribulacionista acerca do milênio, por exemplo? As linhas não são muito divergentes quanto ao milênio. O pré e pós, na verdade, a divergência é sobre o momento da volta de Cristo. A maioria dos pré-tribulacionistas e pós que eu conheço são pré-milenistas. Eles acreditam que, seja como fosse antes, no meio ou no fim da grande tribulação, Jesus volta e arrebata a igreja. E depois da volta de Cristo, acontece o milênio. Então a volta de Cristo é pré-milênio, é antes do milênio. E depois da volta de Cristo acontece o milênio. Fica muito, muito claro, né? Existe isso que eu vou falar, eu não sei se as pessoas vão conseguir achar isso com muita facilidade, mas eu vou falar. Existe uma linha na patrística, por exemplo, na história da igreja, que não é difícil, talvez não é muito fácil achar, mas você vai achar. Que os pais da igreja, por exemplo, tinham uma expectativa de que os eventos da história se fecham em ciclos de 2000 anos. Então você tem 6.000 anos de evento da história humana, e aí fecha. E o 7º é o milênio. Por quê? Porque, veja, embora eu tenha essa ideia, e é muito legal isso, para quem quiser pesquisar a respeito disso, porque há um conceito sabático nas escrituras em cima do número 7. Uhum. A palavra Shabat é descanso, mas o Shin e o Veit e o Tav no final, isso também funciona para o número 7. Sheva, por exemplo, é assim que fala, que é a palavra Echad Time Shalosh Arba Hamesh Shesh Sheva, que é o número 7 de hebraico. O conceito é o seguinte: você trabalha 6, o 7º é descanso. Existe um conceito de descanso semanal, que é o sábado, normal. Lá você trabalha 6 dias, no 7º você descansa. Mas também existe um conceito de sábado no mês, não é só na semana, no mês, que é o conceito da lua nova.
Então você tem a lua nova como se fosse um sábado mensal, uma festa mensal. Mas também tem a festa, o sábado do ano. Então, você trabalha 6 anos na terra, lembra? Durante 6 anos você trabalha com a terra, no 7º Descansa. a terra descansa. Então tem um sábado de semana, tem um sábado de mês, tem um sábado de ano. Tem sábado de 7 vezes 7 anos, que é o jubileu. 7 vezes 7 dá 49. O 50º é o jubileu. Tem sábado para isso aí também. Então tem sábado de semana, de mês, de ano, de década. Entende? A cada conceito de 7 vezes 7 é o jubileu. Tem sábado de século na Bíblia. O pessoal ficou 70 anos na diáspora, lá na Babilônia, porque eles não respeitaram a Deus durante os 390 anos, ou 400 e poucos anos que eles ficaram em Canaã. Então, eles pagaram isso com um sábado de século, onde ficaram 70 anos lá para pagar os 490 que eles ficaram na Terra. Só existe um sábado que ainda não chegou, que é o sábado do milênio. Entende? Então, o sábado do milênio, o sábado de 1000 anos, é a ideia de que já tivemos sábado de dia, de semana, de mês, de ano, de século, tal. Agora falta um sábado, o sábado de milênio, porque Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Tá vendo minha teoria lá que eu falei? Você tem essa teoria? Quase. Não, mas estuda os pais da igreja sobre isso. Vale a pena estudar os pais da igreja sobre isso, porque eles tinham esse conceito de que a história da humanidade dura 6.000 anos e aí entra o milênio. Aí entra o 7º, é o milênio, para fechar essa semana de milênios. Para constar, a gente está hoje no ano 5.700, sei lá, não sei quanto, lá do calendário judaico, tá certo? Esse número não é preciso por conta da revolta de Bar Kokhba. Depois dá uma pesquisada aí, porque é tipo um Messias que os judeus meio que acreditavam que era um Messias, não sei o que lá, tal, e ele mudou o calendário, alterando em 200 anos lá e tal, enfim. Mas não está muito longe da volta de Cristo. Se esse calendário for... Eu não mato nem morro por isso, não. Por essa questão de milênios aí e tal, eu não mato nem morro. Mas eu estou convidando quem está ouvindo aqui para pesquisar a respeito disso. Essa era a esperança de muitos pais da igreja, pessoal da patrística, de muitos teólogos de peso da história da igreja, que tinha essa esperança de que a história da humanidade terminava em 6 milênios, e o 7º é o último, o último sábado. O milênio seria, portanto, o último dos sábados que ainda falta acontecer. Deu para entender? Total. É profundo, precisa de muito exercício mental aí, conhecimento ali que você trouxe, tem que estudar. Mas é de se pensar realmente, faz sentido. Faz sentido. Como é que você está enxergando hoje esse tempo que a gente está vivendo? A gente está vivendo muita coisa, né? As pessoas hoje olhando os acontecimentos, os fatos. Como que a gente encaixa isso segundo o olhar bíblico e segundo a questão escatológica? Eu creio que as coisas vão se afunilando para o tempo do fim. A globalização é uma prova. As moedas por blocos é uma prova. A tecnologia blockchain, que é das moedas digitais, caminham nesse sentido, e a Bíblia segue, cara, sendo mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Porque a Bíblia é o único livro que falava dessas possibilidades. Então, quando você olha para o que está acontecendo no cenário, a reunião dos grupos por blocos, entende? Então, tem os BRICS, tem não sei o quê, tem já por blocos. Então, não é mais só países, mas são blocos de países. Então, fica todo mundo querendo fazer aliança, todo mundo... Então, esse contexto é o contexto exato que a Bíblia descreve para o anticristo. E você vê
como é que eu vou falar uma coisa sem dar problema nem para mim nem para você, né? Mas tipo assim, a perseguição descarada, não é velada mais. Antes era velada, mas agora não. Olha a abertura das Olimpíadas. Então, na abertura das Olimpíadas, você tem todas as nações ali e o cara imitando o cavalo branco de Apocalipse. A chegada do cavalo branco. Muita gente não entendeu muito bem com isso. todas as nações e zombando. Porque a ideia do anticristo, a ideia da besta, do falso profeta, é a zombaria. Quando você olha para Apocalipse 17, você tem uma besta, uma mulher montada na besta, essa mulher é uma prostituta, essa mulher tem uma tiara na cabeça, escrita Babilônia, mãe de todas as prostituições, essa mulher tem um cálice na mão, e nesse cálice ela se embriaga, ela está bêbada com o sangue dos santos, ou seja, dos crentes. E isso não é de graça, porque essa mulher, ela é a prostituta. Por que ela é prostituta? Porque ela está fazendo frente à noiva. A noiva é santa, a mulher é prostituta. A noiva tem o sangue de Cristo, a mulher está bêbada com o sangue dos santos. A igreja, a noiva, tem escrito na testa a Nova Jerusalém, e ela está escrito Babilônia, a mãe das prostituições. Então há um dualismo ali, entende? E o mundo já se prepara. Eu não estou dizendo que o que aconteceu nas Olimpíadas, ali é o cavalo branco. Não, que era bobagem. Ali, mas é um ensaio, é uma forma e tal, globalizada, para quando acontecer, aquilo ali fez parte. Aquilo ali é um tubo de ensaio para que isso aconteça, entende? Então, a Santa Ceia foi achincalhada na abertura da Copa. Eles trouxeram o tema religioso para zombar do cristianismo, e quando a menina que ganhou, a brasileira que ganhou, não sei o que ela ganhou, que eu não assisti a Copa, que ela fez o sinal dos mudos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ela está quase sendo expulsa. Isso mesmo. Então veja que interessante. Mas não pode fazer sinal religioso. Mas quem trouxe o tema religioso para as Olimpíadas foi a abertura. Então, a partir do momento, por que eles têm liberdade para fazer isso e a atleta não pode falar que Jesus é o caminho? Então, você vê claramente, nitidamente, uma agenda anticristã no mundo. Faz isso aí contra o Islã, para ver o que acontece. Nós estamos falando de Paris. Lá em Paris foi o atentado do Charlie Hebdo há tantos anos atrás, porque o cara fez uma caricatura lá e o pessoal, os seguidores lá do Maomé, não gostaram muito da caricatura e foi lá e matou um monte de gente na redação do Charlie Hebdo, em Paris. Eu não sei se é em Paris, mas na França. Acho que foi em Paris mesmo. Você está entendendo? Então, hoje, zombar do cristianismo é o esporte. Então, tá todo mundo zombando da nossa fé. E se você tiver... O cristianismo não tem lugar de fala, cara. Então, o Brasil já é proibido você falar algumas coisas. Você como cristão, você não pode se identificar, você não pode se colocar contra algumas coisas que são comportamento das pessoas. Então tem palavras que eu não posso falar aqui agora, senão esse vídeo cai. Se eu falar a palavra, esse vídeo cai. Entende? Então, mas contra o cristianismo, pode. Contra o cristianismo, você pode falar o que você quiser. Agora, o cristão se posicionar, não pode. Então, as minorias, os movimentos em ascensão, o feminismo e tal, eles defendem como eles falam? Eles falam que eles são os defensores da pluralidade. Então, mas é a pluralidade do que eles defendem. Se for diferente do que eles defendem, então eles atacam. Entende? Então, isso para mim já é uma mostra do que está escrito em Mateus capítulo 24. Como você enxerga aquilo que a Bíblia fala acerca do anticristo? Ele já tá, não tá? Como é que você vê isso aí? O apóstolo João, ele disse assim: há muitos anticristos. Naquela época já havia. Então toda pessoa que se levanta contra Cristo,
É um anticristo. O Hitler, não sei quem, é um anticristo. Agora, mesmo defendendo bandeiras cristãs, como o Hitler, por exemplo, ele era católico. Ou teve apoio em algum momento, tal, não importa, é um anticristo. Aliás, o Papa, geralmente todo Papa é um anticristo, no sentido estrito, porque assim, ó, eu não sou grego, não é minha área é hebraico, mas, por exemplo, o prefixo grego anti-Christos, o anti, ele significa não somente aquele que é contra, mas aquele que toma o lugar de. O prefixo anti significa aquele que é contra ou que assume o lugar de. Quando o Papa tem um cajado de ouro escrito Vicarius de Filii Dei, vigário do Filho de Deus, a palavra vigário é substituto. Então, o bispo de Roma, ele tem um título de substituto do Filho de Deus. Se ele é substituto do Filho de Deus, naquele instante ele é um anticristo. Por quê? Porque ele é aquele que toma o lugar de Cristo. Ele é o sumo pontífice. Quer dizer, a principal ponte entre Deus e os homens. Mas essa vaga já é de Cristo. Então quem assume essa... Se eu chegar aqui e falar assim, vou aproveitar aqui a audiência do seu programa e dar um anúncio. Eu sou o sumo pontífice. Se eu falar isso, eu sou um anticristo na hora. Entende? Então, existe anticristo? Sempre existiu. Hoje existe um anticristo, que é o bispo de Roma, aquele que arroga para si o título de sumo pontífice, aquele que diz que é o substituto do Filho de Deus. Então, essas pessoas são anticristos. Aqueles que tomam o lugar de Cristo e aqueles que são contra Cristo. Esses são anticristos. Agora, então sempre teve. Mas o anticristo escatológico, eu acredito que ainda não sabemos quem é. Que é aquele que vai se levantar mesmo, oficialmente, contra tudo que é de Deus, contra tudo que é de Cristo e tal. Então, isso não dá para saber se ele já existe, se ele, pelo menos, não se manifestou ainda. O cenário é propício, né? Todas as peças estão se encaixando para que isso acontecesse. Para que isso aconteça, ou melhor, para que isso aconteça não muito longe da data do que a gente está falando aqui. Mas o não muito longe pode ser 50 anos, pode ser 60, pode ser 200, eu não sei. Mas não está longe. Nunca esteve tão perto como agora, porque os acontecimentos mundiais mostram isso. Como você acha que a igreja... a Bíblia diz, né? Como que a igreja deve se comportar, mas como que você enxerga, segundo o seu ponto de vista agora, até mesmo apologético, né? Diante de tudo que está acontecendo, apostasia, que a Bíblia diz que isso aconteceria, enfim, falsos profetas. A gente vê hoje muita coisa na internet, enfim, todos os canais, todas as formas. E na sua concepção, como que a igreja deve reagir nesse tempo? O nosso convite... o convite que nós recebemos de Jesus é para sermos testemunhas. E testemunho significa mártir. A palavra testemunha, em grego, é a palavra mártir. E significa aquele que está pronto a morrer pela fé, pela missão que ele recebeu. Então, o cristão, eu acho que ele tem que ser mais incisivo. Tem que ser mais incisivo. Se posicionar. Quando a escola falar para o seu filho, tem que falar... Não, o meu filho não. O meu filho vai falar que isso aqui é homem, isso aqui é mulher. O meu filho vai ser ensinado assim. A escola não tem que doutrinar meu filho. Quem doutrina meu filho sou eu. Quem educa meu filho sou eu. Você ensina matemática, física, dividir, você ensina ciência, você ensina não sei o que lá. Agora, a educação que o meu filho tem é na minha casa que ele recebe. Na igreja, na minha casa, pela Bíblia e tal. Então eu acho que o cristão, ele tem que se posicionar. A gente não pode permitir, assumir as mudanças, como é que eu vou dizer, as mudanças quase que imperceptíveis que vão acontecendo. Por exemplo, a dominação pela fala é uma realidade que a gente atravessa hoje. Então, por exemplo, tem um casal de pessoas, de homossexuais. Se eu falar que eu não concordo, automaticamente eu sou homofóbico. Agora, você é psicanalista. O que é uma fobia? Uma fobia é uma disfunção
que a pessoa tem, que aperta o gatilho do medo, da tensão, eu não sei o que lá. Eu não tenho fobia quanto a isso. Então, sei lá, cara, eu tô passando no shopping, tem 2 caras de mãos dadas, 2 mulheres, pra mim tá tudo bem. Eles querem assim, eu só não concordo. Isso faz de mim como alguém que tem um tipo de transtorno? Não, eu não me vejo assim. Mas eles mudaram a fala e agora, se você não concorda, você é o quê? Homofóbico. Se você é homofóbico, significa que você não é normal. Você não é normal quando você vê isso. Ou seja, o problema está em você. Entende? Então, a estratégia, e que está dando certo, né, para eles, é mudar a nossa fala. Quando você muda a fala de um povo, você domina esse povo. Porque o que você fala é o que você pensa, não é o contrário. Você começa a falar, daqui a pouco o Brasil vai assumir os pronomes neutros, daqui a pouco, e aí todo mundo tá certo nisso aí. Então, porque você fala desse jeito. Então, se você fala desse jeito, logo você pensa como aquele povo define. Então, estão definindo o jeito que a gente fala, estão definindo o jeito que a gente pensa, estão definindo o jeito que a gente age, isso pode tudo. Isso pode tudo. Pergunta, tem LGBTQIA+. Pergunta o que é a letra Q. Pergunta para alguém que é defensor dessa sigla, fala, o que é a letra Q? Eles também não sabem. Mas não interessa, tem que defender, e agora é assim, tal. E quem pensa diferente dessa cartilha é intransigente. Então, quer dizer, agora, e eles são extremamente ofensivos, cara. Extremamente ofensivos. Então você vê as marchas, as manifestações e tal, zombando da fé cristã, achincalhando com a família, com o cristianismo e tal, e o cristão, que é o pai de família, a mãe de família, o que defensor da família, que anda de mão dada a ele, a esposa, os filhos, eles que são eles que são o problema. É eles que são o problema da sociedade. Então, isso também é o contexto do fim. E o posicionamento, conforme você falou, é essencial. E eu vejo que essa falta de posicionamento muitas vezes também foi uma negligência, que era coisas e assuntos que não deveriam ser tocados, não deveria se lidar com isso, e hoje a gente está pagando o preço justamente desse posicionamento, dessa falta de posicionamento. Mas agora, olhando para esse ponto de vista escatológico, se tudo isso, biblicamente, está escrito que deveria acontecer e que é o princípio do fim, até que ponto lutar contra isso seria o caminho correto? Então, vamos lá. A Bíblia é o único livro que conta a última página da humanidade. A Bíblia mostra como tudo termina, né? Agora, e também mostra os lados que existem quando tudo termina. Eu tenho que posicionar-me de que lado eu vou ficar nesse negócio. Não é porque a Bíblia diz que termina desse jeito, então graças a Deus, agora é só falar linguagem neutra, porque nós vamos... Não, a Bíblia mostra lá no texto de Pedro que nós lemos agora, que nós precisamos fazer essa diferença, mesmo no contexto do fim. Mesmo no contexto do fim. Levantar a bandeira do Evangelho, pregar o Evangelho. É verdade, a Bíblia diz que se Jesus não apressasse essa volta, ou se aqueles dias não fossem abreviados, entendam como quiser, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos esses dias serão abreviados. Então são dias difíceis, são dias complexos, mas a palavra de Deus mostra que a gente tem que ser testemunha. O que é testemunha? Aquele que morre... o pastor quer morrer. Não, eu prefiro não morrer, eu prefiro morrer de uma morte natural. Mas se colocar um revólver na minha cabeça e perguntar, você nega? Eu vou ser besta de perder a eternidade por causa de um momento? Não. Entende? Então, não podemos ser agoureiros. Tipo assim, tá vendo? Tá cumprindo a profecia. Então agora vamos destruir a terra. Então não tem problema de jogar lixo na rua, não tem problema de não sei o quê, não tem problema... Não, calma aí. O cristão, ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Ele tem que ser o exemplo
dos fiéis, não é nem dos... Porque ser exemplo infiel é fácil, entendeu? Agora, ser exemplo dos fiéis já é um pouco mais complicado. E é esse o nosso convite. Nós somos chamados para ser exemplo. A gente vê Paulo, né? A gente tava conversando esses dias, eu e o Igor, o diretor, a gente tava falando acerca da volta de Cristo e Paulo teve que mandar o pessoal trabalhar, porque o pessoal não queria mais trabalhar. Os Tessalonicenses, é isso aí. É isso aí. Não queria mais trabalhar, Jesus vai voltar, então, não vamos mais trabalhar, vamos esperar aqui. Paulo diz, gente, se vocês não trabalhar, vocês não vão comer. E pensa, faz quase 2000 anos, 2000 anos, exatamente. E assim, é um desafio.